Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Treinar para comunicar. Vamos perceber porque é que é importante para um político ou para alguém que aparece na comunicação social este treino da comunicação. E para nos ajudar a perceber esta importância, convidámos Isabel Damasio, é coordenadora da pós-graduação em Assessoria Política e Comunicação Estratégica. Viva Isabel, bem-vinda a este podcast. Boa tarde. Isabel, então porquê é que é importante um treino? Por exemplo, para um político, não basta saber o que quer dizer, chegar à frente de uma câmara de televisão e dizer, tem mesmo que ter um treino. É importante treinar e tem mesmo que ter um treino, porque as câmaras têm uma magia complexa. Normalmente intimidam as pessoas e não intimidam só os políticos, intimidam normalmente quem se põe à frente delas. E nesse processo de intimidação, digamos, se não for ultrapassado, vai bloquear muito a comunicação. E se há pessoa com intervenção social que não pode ter problemas de comunicação, é sem dúvida um político. A sociedade está à espera que ele lhes transmita aquilo que pensa, aquilo que vai fazer, em muitos casos, e por isso mesmo ele precisa de fazer isso com clareza. Essa mensagem que um político tem para deixar alguém deve ser clara, então? Deve ser clara. É uma mensagem que parte de um campo diferente do mediático. A mensagem parte, efetivamente, do campo da política, com determinada intenção, e quando ela passa pelo crivo da comunicação social, essa mensagem é transformada, exatamente pelos jornalistas, e também é transformada pelo meio onde ela vai passar, ou seja, a forma como ela é transmitida num jornal, ou a forma como ela é transmitida numa rádio, ou como ela será transmitida numa televisão, é sempre diferente, porque o meio usa linguagens diferentes, e portanto o político tem que estar adaptado a elas. Na profissão usa-se o termo media training para este treino, pelo qual quem aparece na comunicação social deve passar ou deve saber exercer. Isabel, quando falamos de media training, podemos pensar assim, mas o político tem que estar treinado. Mas não é só o político, porque vamos imaginar, na televisão, o político aparece dentro de um plano, alguém organizou uma sala para uma conferência de imprensa, eu diria que quem organiza essa sala também precisa de treino, não é? Precisa de treino, precisa de saber como organizar essa sala, mais uma vez, para que a mensagem funcione. Isto porque as mensagens não são só palavras, aí nos dias que correm, então devem muito à imagem. E é muito mais do que a cor da gravata. É muito mais que a cor da gravata. E, portanto, se essa sala não estiver feita com uma sonografia, com os posicionamentos dos diferentes elementos onde estão os políticos, onde estão, muitas vezes, quando são conferências de imprensa, os materiais que são projetados de apoio, se os ecrãs não estiverem bem colocados, se não estiverem de forma a que consigam ser visíveis nos enquadramentos que são feitos pelos câmaras, pode-se perder a mensagem. Nós temos aqui há pouco tempo até um exemplo recente, não é? De um político português, um ministro que convoca jornalistas desaparecem e, se calhar, não sei, gente do público pode não ver esta ideia, aparece um jornalista, vamos olhar para o caso da televisão e um repórter de imagem, portanto há ali um jornalista que vai fazer perguntas e um repórter de imagem que vai filmar com uma câmara. Ora, se ele apresenta um PowerPoint e quando está a falar do PowerPoint nós não vemos o PowerPoint porque ele está colocado longe de onde está o político, não vai aparecer na câmara. Não há a câmara 1 a filmar o PowerPoint e a câmara 2 a filmar o político. Isto pode dar aqui um grande desentendimento. Exato, dá um grande desentendimento na própria mensagem, porque o político está a referir a coisas que ele próprio sabe que existem, mas quem está a ver não está a ver nada. Há ali um apoio gráfico que fazia falta que se visse e que não se vai ver. E que não se vai ver. Isto porquê? Porque quem monta a sala não coloca o ecrã, onde essa imagem está a ser projetada, numa posição que o câmara que está a filmar e que tem a obrigação, uma vez que é só uma câmara, que tem a obrigação de levar para a sua redação o discurso que está a ser feito pelo ministro, como não pode distanciar-se dele, nunca vamos ver essa imagem. Portanto, esse ecrã tem que estar estrategicamente colocado junto
de quem está a falar, para que, quando ele se referir a esses dados, ou gráficos, ou aos dados, o câmara possa abrir, sem prejuízo de continuar a filmar o próprio orador, e ver ao mesmo tempo as duas coisas. Outra coisa, por exemplo, que acontece muito agora, já se vê menos, porque as pessoas cada vez começam a ter mais formação, as assessorias, e começam a perceber melhor estas linguagens, é, por exemplo, os fundos, quando há mensagens partidárias atrás do político, frequentemente se via em que a mensagem era cortada com o próprio corpo do político. Ora, isto não faz sentido. Não estava pensado. Não estava pensado e as pessoas não conseguem ler. É bonito para quem está na sala, mas depois não foi pensado para quem está a filmar, para aquilo que o espectador vê em casa. Exato, por isso tem que ser pensado, quase diria que a comunicação tem que ser pensada ao pormenor, e quem a pensa tem efetivamente de conhecer as linguagens mediáticas. Temos que formar o político, mas temos que formar também quem prepara a sala. O mobiliário pode atrapalhar. Estou aqui a pensar em conferências de imprensa diárias numa altura em que há 2, 3 governos atrás no tempo, havia conferências de imprensa diárias. O que é isto de mobiliário poder atrapalhar uma conferência de imprensa? Bom, esse caso eram conferências de imprensa no governo de Passos Coelho. Houve a percepção de que havia um ambiente político muito tenso, que era preciso comunicar com frequência. E alguém se lembrou que era uma boa ideia fazer assim uma espécie de conferências de imprensa diárias, assim à maneira da Casa Branca, não é? Com um porta-voz, nos briefings da Casa Branca, todos, era por volta do meio-dia, ao meio-dia eles comunicavam os temas que iam falar e tal. Mas esqueceram-se de um pormenor, aliás, esqueceram-se de vários pormenores, mas um que foi muito importante foi efetivamente o mobiliário, porque as conferências de imprensa eram feitas exatamente no mesmo sítio onde se fazia as conferências de imprensa finais dos Conselhos de Ministros, que são coisas diferentes. A mesa que estava, é uma mesa grande, pesada. Quando os jornalistas iam diariamente e quando havia problemas, e eram problemas diários, e os jornalistas começavam a fazer perguntas muito incómodas, as pessoas que estavam sentadas à mesa, mesmo que se quisessem ir embora, não podiam, porque era, digamos em bom português, maior o estradalhaço que faziam para sair do que continuar ali e, enfim, a enfrentar aquele ambiente que ficava um pouco hostil então, com as perguntas. Uma das coisas que se ensina em media training é quando a mensagem não está a correr bem, é melhor ir embora, não é? É melhor ir embora. Mas neste caso, o mobiliário não permitia. Não permitia, porque se nós nos lembrarmos das imagens que vemos da Casa Branca, por exemplo, há um púlpito. E esse púlpito a pessoa está em pé, não tem ninguém à sua volta, desliza para qualquer lado. Portanto, no momento em que se quer ir embora, basta dizer: olha, acabou, bom dia, isto acabou, vou-me embora. Ali não, era bom dia, isto acabou, arrasta a cadeira, põe cadeira, tira a cadeira, dirige-se à porta, era muita confusão. Portanto, a montagem, digamos, comunicar, também tem a ver com um set sem barreiras. Não é? Exato, com set sem barreiras, e porque é necessário, neste caso estamos a falar de política, provavelmente se estivermos a falar do mundo empresarial não há essa necessidade tão premente, pode ser exatamente numa mesa e tal, o mundo empresarial tem outras exigências, mas aqui a exigência é por vezes quando o político quer soltar-se, não é? Daquela tensão com os jornalistas, tem que ter uma forma ágil de terminar a sua conversa e elegante e sem dar grande, enfim, nós dizemos em português, sem dar grande bandeira, não é? Fazer uma retirada sem dar grande bandeira. É mais discreto. É mais discreto. Mas se as coisas não estiverem bem planeadas... Sim, mas isso é importante, não é? Não há como. Isabel, falou também nos empresários. Há media training para políticos, quem dá formação de media training sabe que os políticos, de forma muito discreta, são clientes, de forma se calhar menos discreta, mas com outras necessidades, estão também os empresários. Porquê que também é importante para os empresários aprenderem a comunicar para a comunicação social? Há aqui uma questão que nós não falámos ainda e que é importante para qualquer pessoa, que é a sua voz.
não é? A voz é um instrumento absolutamente crucial nestas coisas. O anterior primeiro-ministro não descobriu isso, pois não? Ele não conseguiu corrigir muitas das coisas que António Costa tinha essa dificuldade, não é? Havia aqui alguns problemas de dicção, algumas palavras, aliás, os programas... Deu muitos episódios do Ricardo Araújo Pereira, dificuldades ele brincava muito com isso. Do primeiro-ministro. Mas isto é treinável. É treinável. Cavaco Silva tinha o mesmo problema e mais grave e até ultrapassou, não é? É treinável, as pessoas têm que estar disponibilizadas para isso. São treinos, no caso dos políticos, muitas vezes são treinos completamente isolados e que as pessoas treinam a sua própria dicção. A dicção bem treinada é aquilo que nos permite falar, dizer cada palavra com clareza, dizer cada letrinha, cada palavra começa e acaba sem atropelar as letras da primeira a seguir ou as letras da última. E quando eu estou a falar e não consigo ter essa dicção clara e as palavras bem ditas uma a uma, o texto pode ser atrapalhado, pode sair atrapalhado e atabalhoado, como nós dizemos. Portanto, esta questão da dicção é tão importante para os empresários como para quem comunica publicamente. Quem tem de comunicar publicamente e não tem uma boa dicção é uma coisa que tem que treinar. Treinar é uma coisa crucial. Pronto, e depois, juntando a isso, tem que ter mais um conjunto de coisas, que é, por exemplo, saber vestir-se e saber como se movimentar. Por vezes, hoje, as barreiras que estávamos há pouco a falar, de mesas, de cadeiras, acabam por desaparecer. E tanto empresários como outras pessoas têm que saber estar. E muitas vezes, repara, hoje as conferências presenciais não têm mesas, que era uma coisa que tinham sempre antigamente. Têm só as cadeiras. As pessoas têm que saber sentar-se. Não é? Isto varia de homem para mulher, não é? Varia. Da saia, da calça, da gravata, exatamente. Das pulseiras que fazem barulho ou não fazem barulho, que distraem ou não distraem. Há aqui um conjunto de elementos que é preciso as pessoas pensarem neles para que tudo funcione. Eu calculo que o treino dos empresários seja diferente do treino dos políticos, porque a necessidade de mensagem é diferente. Normalmente... Se calhar não tem que treinar tanta fuga rápida. Exato. Normalmente as pessoas são submetidas, eles próprios são submetidos a treinos próximos em termos de técnica. Mas há partes que só dizem respeito realmente aos políticos. Há outras partes que dizem respeito a um tronco comum, como se chama dizer, a um tronco comum. Empresário, político, pronto. Dirigente sindical. Tudo, o que for. Mas, na realidade, os empresários normalmente procuram mais perceber como é que funcionam os jornalistas. E procuram mais perceber, se forem confrontados com uma pergunta em momentos de crise. Um momento de crise é muito importante para o meio empresarial, também para a política, mas em momentos de crise, quando são confrontados com um conjunto quando há problemas, como é que eles se devem comportar? Se devem fugir às perguntas, como é que devem responder? Há aqui um conjunto de dados que eles procuram perceber qual é a melhor maneira de comunicar. Tem que aprender a lógica da comunicação mesmo no momento de crise. Mesmo no momento de crise. Portanto, é um treino um pouco diferente, porque também temos aqui uma diferença crucial, é que se o político tem a obrigação Foi eleito. A obrigação de prestar contas sempre sobre o que está a fazer ou o que vai fazer. O empresário não. O empresário é outra situação. Só aparece, nós agora estamos habituados a ver os empresários quando dão publicamente conta das suas contas, não é? Ou então quando há efetivamente algum momento de crise e têm que vir a terreno. E muitas vezes na política é o político que dá a cara. Quando chegamos ao mundo empresarial, podem existir porta-vozes e outro tipo de pessoas que deem a cara e que estejam mais habilitadas que o próprio empresário. Têm mais treino para falar. Têm mais treino. E isso acontece. Haver um porta-voz. Haver um porta-voz. E esses porta-vozes, esses sim, são submetidos a um conjunto de treinos para poderem estar aptos. Isabel, falámos do set, da mobília, de tudo o que pode ajudar a atrapalhar nessa clareza da mensagem. Mas há profissionais que ajudam quem precisa de comunicar a fazer isto. Justamente, dissemos no início desta conversa que a Isabel é coordenadora de uma pós-graduação em assessoria e comunicação estratégica. Quem é que procura este tipo de formação?
São políticos, são empresários, são os assessores dos políticos ou dos empresários que, em princípio, deverão dominar as lógicas da comunicação. De onde é que nascem estas pessoas que procuram uma formação destas? As pessoas percebem que, neste momento, há muita necessidade de formar, das pessoas se formarem, de treinarem para comunicarem. E, por isso mesmo, procuram, normalmente, estes cursos, não os próprios políticos, se quisermos, só os próprios, que são mais discretos, e contratam, normalmente, serviços à sua própria medida, não é? Sim, com outro tipo de agências. Quando chegamos à academia, nós temos em grande número, são as pessoas que estão a preparar-se para trabalharem em gabinetes de comunicação, sejam eles quais forem, para trabalharem como assessores na área da política ou na área empresarial. São pessoas que estão, neste momento, por exemplo, temos muitas pessoas que nos chegam dos países de língua oficial portuguesa. Há alguns países que estão neste momento em processos de eleições, até a instalar eleições autárquicas, e as pessoas precisam muito de formação nestas áreas para conseguirem comunicar para os partidos. Para ajudarem as pessoas que vão representar ou que auxiliam, portanto, a comunicar melhor. Sim, procuram muito. Há muitas pessoas desta origem que procuram muito conhecimento nestas áreas. Nós estávamos habituados, é uma tradição, muitos dos assessores políticos serem ex-jornalistas. Isto, por um lado, ajuda, mas se calhar por outro também não é suficiente. Não, cada vez é menos suficiente. O jornalismo... Porquê? O jornalista tem uma parte... Era uma coisa habitual vermos um jornalista já sénior abdicar da carreira ou fazer um intervalo grande e ir trabalhar para um político, para uma instituição, para uma empresa, justamente em assessoria política. Sim, há muitos jornalistas e normalmente o campo da política procura jornalistas porque tem uma parte que já está feita, ou seja, o conhecimento daquilo que é a lógica das mediáticas, sim, ele já sabe todas. Então o que é insuficiente e precisa da formação exatamente, falta a parte que tem a ver com a parte, se quisermos, do marketing político, se quisermos, de conhecer aquilo que é o espaço público. De conhecermos, de ter, por exemplo, formação, agora já alguns já têm, mas não é suficiente, de terem formação para o digital, porque hoje a política já não funciona sem essa valência, essa competência, e portanto há que juntar a esse conhecimento do campo mediático um conjunto de valências para depois conseguir desempenhar a sua função. Quando isso não acontece, surge ainda um outro problema. Nós temos os jornalistas tem esta questão, quando nós passamos para o lado das assessorias, estamos sempre a dizer que passamos para o lado do inimigo. Passar para o inimigo, acho Ora bem, que se usa, e quando passamos para o lado do inimigo, para o lado da assessoria, para o lado dos políticos... Podemos perder relações que criamos. Exatamente, levantam-se barreiras? Levantam-se barreiras, muitas vezes, porque o jornalista e o assessor, embora sejam uma pessoa, sejam elementos que precisam uns dos outros, porque o jornalista precisa de noticiar, os assessores precisam de expor as pessoas. Exato, os assessores precisam que a sua mensagem passe. Portanto, há aqui um encontro de interesses. Exato. Mas só em campos que tem divergentes. limites, e em campos divergentes. Portanto, se eu passo de um lado para o outro, o jornalista, que pode conhecer muito bem, se eu for jornalista e há um colega que passa para o outro campo, podemos até conhecer-nos muito bem, mas a partir desse momento nós estamos a trabalhar em prol mas estamos a trabalhar em prol de interesses mútuos, mas estamos em campos diferentes. Portanto, aí as relações podem ficar mais tensas. Podem-se criar anticorpos. Principalmente se o assessor não conseguir perceber que já não é, do ponto de vista profissional, o amigo e o jornalista que era amigo dele enquanto jornalista, estamos a falar profissionalmente, podem continuar a ser amigos à vontade, mas já não há essa vertente. A relação é diferente. A relação é diferente. Portanto, se eu não souber comportar-me, pode ser complicado. Eu, assessor, eu, por exemplo, tenho um caso concreto de um aluno que foi muito engraçado, eu achei muito interessante a conclusão dele, um aluno que tenho e que me disse, estávamos a falar exatamente das relações dos jornalistas com os assessores, ele já tinha feito assessoria, depois percebeu que era preciso aprender mais alguma coisa e resolveu vir frequentar o nosso curso. E ele dizia-me do outro dia, no final de uma aula em que estivemos a discutir essa questão das relações jornalistas-assessores, ele dizia-me:
Pois é, professora, isto realmente é muito interessante, porque se eu tivesse feito este curso antes de ser assessor, as confusões e as tensões e os problemas que eu arranjei com alguns jornalistas hoje já não aconteciam. Não aconteciam. Eu achei engraçado. Podia ter evitado. Então, Exato. mesmo quem venha deste campo profissional Precisa também do treino. Precisa de treino, Também sem precisa dúvida, do treino. sem dúvida. Aliás, há muitos jornalistas, passam muitos jornalistas pelo curso também, que já foram jornalistas ou que já experimentaram a profissão e depois até não são, mas acabam por, quando querem mudar, acabam por vir ter com estes cursos para aprender o resto que lhe falta. E realmente falta a um jornalista para ser um assessor, falta-lhe uma parte, pelo menos eu quase diria metade. É meio caminho andado, mas falta outro meio caminho. Falta outro meio caminho. Isabel, muito obrigado por tempo por despender a vir-nos ajudar aqui aos leigos a perceberem a importância do treino para se comunicar mais efetivamente e, de facto, é preciso treinar o político, o empresário, o responsável, mas também as pessoas que são responsáveis pela comunicação ou que auxiliam estas figuras na comunicação. Muito obrigado também pelo convite. Porque senão, em vez de facilitar, também podem dificultar a comunicação. Exato, também podem dificultar e nós não queremos. Sim, até comunicar... a mobília. Afinal, até a mobília pode atrapalhar. Comunicar é algo muito importante e muito natural. Aliás, a evolução só acontece porque o homem é um ser comunicador. Mas é preciso treinar. Exatamente. Obrigado pelo tempo que pôde despender para nos ajudar a perceber estas lógicas por trás do treino da comunicação. Obrigada. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.